Nós vamos começar a ler hoje, capítulo 32 de Gênesis. Eu vou ler apenas versículos 9 e 10, porque esses dois versículos é uma espécie de resumo de toda uma história. Gênesis 32, 9 e 10 dizem assim: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Jacó, filho de Isaque e Rebeca, estava voltando para casa, e quando ele estava atravessando o Jordão, ele para e ele faz uma oração de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, reconhecendo a sua prosperidade. E ele diz: sou indigno da maneira como tenho sido tratado, porque quando eu atravessei este Jordão, eu tinha apenas um cajado na mão, uma sandália nos pés, a sua roupa, túnica e um cajado, um pedaço de madeira, uma vara de madeira. Hoje, agora, sou 2 bandos. E 2 bandos aqui representavam ovelhas, carneiros, cordeiros, cabritos, cabritas, camelos, camelas, esposas, filhos, servos e servas. Então Jacó estava agradecendo a Deus. Nesta frase, quando atravessei o Jordão, tinham apenas um cajado, e agora sou 2 bandos. Nós temos 20 anos de história. 20 anos haviam se passado, desde que Jacó atravessou o Jordão, saindo de sua casa, da casa de seu pai, e indo para a casa de seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca. Agora, 20 anos depois, ele está voltando para a sua terra, e o menino jovem, que saiu de casa sem nada, apenas com a roupa do corpo, ele volta casado, com filhos e com uma riqueza imensa. Esse homem prosperou. E eu queria, à luz desse texto e à luz da história de Jacó, pensar hoje, nas próximas semanas, sobre os fundamentos da verdadeira prosperidade. Quais são os fundamentos, os requisitos necessários para que nós tenhamos prosperidade? O que é prosperidade? Prosperidade é tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que aumenta. Prosperar não significa necessariamente você ser milionário, multimilionário, abastado. Prosperar significa você sair de um ponto mais baixo e chegar num ponto mais alto. Você começar com pouco e terminar com bastante. Você ser pequeno e se tornar grande. E isso em qualquer área da vida pessoal, familiar, profissional, intelectual, moral, espiritual, patrimonial, financeira. Todas as vezes que eu cresço, eu estou prosperando. E eu tenho certeza que se cada um de nós fizesse uma análise da sua história e voltasse 20 anos, ou 25, ou 30, você poderia ter a mesma experiência que Jacó, dizendo: há 20 anos atrás, há 30 anos, eu tinha apenas um cajado na mão, ou seja, eu não tinha nada, tinha apenas um sonho, um ideal, um desejo, mas hoje eu tenho alguma coisa. Você cresceu, você prosperou, você casou, constituiu família, marido e mulher, filhos, você construiu patrimônio, provavelmente tem seu patrimônio imobiliário, tem patrimônio financeiro, você construiu patrimônio intelectual, estudou, concluiu universidade, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, tem aplicações no banco, você prosperou. Isso é prosperar. Talvez nenhum de nós se torne um multimilionário como Bill Gates, mas não precisa ser milionário como Bill Gates para ter prosperado. Só precisa que você tenha saído de um ponto inferior e chegado num ponto superior. Só precisa que você tenha crescido. Jacó cresceu. Ele começou apenas com um cajado. E agora, 20 anos depois, ele era um homem que tinha esposa, tinha filhos, que tinha empregados, servos, que tinha uma imensidão de animais de várias raças. Ele prosperou.
E agora ele está agradecendo a Deus pela sua prosperidade. Ele diz: Senhor, eu sou indigno de tudo isso, porque há 20 anos atrás eu era Jacó com um cajado na mão. Hoje eu sou Jacó e 2 bandos. Quais os fundamentos dessa prosperidade? O primeiro fundamento da verdadeira prosperidade, queridos, é trabalho honesto. Digo trabalho honesto porque muitas pessoas prosperam pela desonestidade. Mas mesmo para prosperar pela desonestidade é preciso trabalhar, né? Um traficante, um ladrão, um bandido, políticos, empresários envolvidos em crime, de sonegação, de desvio de recurso, de corrupção, eles também trabalham, e às vezes trabalham árduo, só que eles trabalham usando meios ilícitos, é um trabalho desonesto. É preciso trabalhar honestamente, fazendo o que é correto. No capítulo 31, do versículo 38 em diante, nós encontramos Jacó conversando com seu tio sogro Labão e dando as razões da sua prosperidade. Ele diz: 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Jacó era pastor de ovelhas, cuidava do campo, cuidava do gado, era um lavrador, uma espécie de funcionário de uma terra, de uma agropecuária, e ele cuidava daqueles animais, cuidava daquele gado, daquelas ovelhas, e pelo que ele diz aqui, ele cuidava bem, porque ele diz: nunca perderam as crias, as tuas ovelhas, o teu gado. Significa o quê? Que ele era cuidadoso, ele era presente, ele estava com elas todos os dias. Ele cuidava daqueles animais de tal forma que elas eram bem tratadas, bem alimentadas, e no momento de dar suas crias, elas estavam preparadas para dar. Isso há 3.000 anos atrás, quando não havia nenhuma tecnologia como há hoje. Eu não comi os carneiros de teu rebanho. Ele não se aproveitava enquanto estava lá nas pastagens e num dia à tarde sozinho falou: vou fazer um churrasquinho desse carneirinho aqui, e pegava esse carneirinho para comer. Não era desonesto que subtraía aquilo que não pertencia a ele. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Ou seja, eu saía com os seus rebanhos, e no final do dia, quando eu voltava, eles eram contados, e se de 100 faltava um, esse um era tirado do meu salário. O Senhor não me perdoou por isso, porque era meu sogro, meu tio. Não foi descontado, né? Foi descontado do meu salário. Não ficou: tudo bem, deixa para lá. Eu trabalhei de dia e de noite. Esse homem fazia dezenas e centenas de horas extras e provavelmente nunca recebeu um centavo por elas. Nunca recebeu adicional noturno por trabalhar noites inteiras cuidando do gado e do rebanho do seu tio, no caso, seu patrão. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas. Até as mulheres que ele tinha, literalmente ele as comprou. Era um direito dele por propriedade. Ele as amava, principalmente Raquel, mas ele pagou por elas. 6 anos te servi pelos teus rebanhos. 10 vezes me mudaste o salário. E não pense que Labão mudou o salário de Jacó porque estava dando para ele promoção, um novo dissídio, né, dando um aumento significativo de salário. Não. Na verdade, a mudança de salário aqui 10 vezes era a desonestidade do patrão Labão. No capítulo 31, versículo 6, nós encontramos Jacó conversando com sua família e dizendo: vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. 10 vezes ele inverteu as regras do jogo, tentando prejudicar Jacó. Mas nem por isso ele deixou de trabalhar, deixou de servir, deixou de ser honesto, deixou de ser íntegro. E ele conclui dizendo: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Como que dizendo assim: se você não temesse a Deus e não respeitasse principalmente o seu cunhado Isaque, meu pai, você me daria uma justa causa, eu sairia daqui apenas com o meu cajado, depois de ter trabalhado arduamente. E ele conclui: Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos.
Queridos, prosperidade é fruto de trabalho, trabalho honesto, trabalho íntegro. Não importa o tipo de trabalho que você faz. Se o seu trabalho é de faxineira, é de gari, daquele que cuida das flores, é o pedreiro, é o eletricista, ou é o diretor, presidente, o chanceler e o reitor, todos eles têm o seu espaço, todos eles têm a sua necessidade, de todos eles nós precisamos. O importante é que cada um, na sua função, faça com esmero, com amor, com carinho, com alegria. E se acha que a sua função é pequena e lhe paga pouco, estude, cresça, aumente o seu cabedal profissional, aumente o seu cabedal intelectual. Nós estamos numa empresa de educação, faça novos cursos. Se você acha que está ganhando menos, se prepare para o mercado para ganhar mais, mas faça isso honestamente. Trabalhe mais, se dedique mais, estude mais, se prepare melhor, tenha melhor formação. E você vai perceber que depois de 5, 10, 15, 20 anos, você cresceu. E você pode botar a cabeça no travesseiro, olhar nos olhos dos seus filhos com tranquilidade e dizer: cada centavo que tem na minha conta, cada centavo com o qual paguei esses móveis, eletrodomésticos, esse carro, esse apartamento, foi fruto do meu trabalho, honesto, íntegro. Ainda que a empresa seja injusta com você, ainda que o patrão seja injusto com você, ainda que as regras sejam mudadas durante o jogo, ainda que haja tanta desonestidade empresarial em nosso país, ainda que a classe operária seja tão oprimida, trabalhe, não deixe que isso mude o seu caráter, mude a sua dignidade, não deixe que isso corrompa os seus valores, trabalhe com honestidade. Provavelmente eu e você nunca vamos ter a riqueza de Bill Gates, mas nós podemos chegar na nossa vida e, como Jacó, dizer: há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos atrás eu não era ninguém e não tinha nada, mas hoje, como fruto do meu trabalho, eu tenho alguma coisa, eu construí alguma coisa, eu tenho um patrimônio financeiro, um patrimônio patrimonial, um patrimônio familiar e, acima de tudo, patrimônio moral. Você tem um patrimônio moral para deixar para seus filhos, seus netos, aqueles que vêm depois de você. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a gente continue trabalhando, servindo com alegria, com êxito, porque trabalho não é maldição, trabalho não é castigo, trabalho é um meio pelo qual Deus nos deixou, uma vocação que Ele nos deu para servirmos uns aos outros, enquanto servimos ao nosso Deus. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém.